A nova Lei 15.100, de 2025, restringe o uso de celulares em escolas públicas e privadas de todo o país e busca melhorar o rendimento escolar e combater distrações em sala de aula. A medida foi tomada após estudos apontarem que o uso indiscriminado de celulares prejudica a concentração dos estudantes e impacta negativamente no rendimento escolar. A lei também visa combater casos de bullying digital, exposição a conteúdos impróprios e o aumento de casos de ansiedade e distrações nas instituições de ensino. A nova legislação, em vigor desde 14 de janeiro de 2025, permite que cada escola defina suas próprias estratégias para evitar o uso excessivo de telas dentro do ambiente escolar. Após 6 meses da implantação da nova lei, vamos saber a opinião dos alunos sobre essas normas e sobre a restrição do uso do celular dentro das escolas. Eu vou confessar que na minha sala não mudou muita coisa, mas eu achei válida, porque isso melhora o desempenho dos alunos na sala de aula, isso indiscutivelmente isso é um fato, né? Apesar de que sim, eles liberam o uso do celular de acordo com as demandas de cada professor, caso eles peçam, né, e liberem os nas salas, mas fora isso, não é permitido, só que, assim, alguns alunos ainda descumprem essa regra. Eu acho bem, porque o aluno não pode ficar muito excessivo no celular na sala de aula, porque pode prejudicar, dando nos olhos e na concentração. A gente está aprendendo mais, a gente está focando mais nas aulas e também a gente está aprendendo mais coisas novas do que a gente prestar mais atenção no celular. E essa proibição ajudou muito mais a gente. Após a proibição, vocês se relacionam melhor, conversam melhor, interagem melhor com os colegas, têm feito mais amizades? Sim, nós temos feito mais amizades sem uso do celular, pois tem mais conversas entre os alunos e entre os professores. Segundo o texto da nova legislação, o uso de celulares será permitido apenas em atividades orientadas pelos professores que comemoram a aprovação da lei, afirmando que ela pode ajudar a resgatar o foco nas atividades escolares e promover um ambiente de aprendizado mais saudável. A restrição do uso do celular na escola, ela ajuda a reduzir as distrações, né, que já tem muitos ruídos dentro de uma sala de aula, e o celular seria mais um distrator. E é importante por isso, porque ajuda o aluno a ficar mais focado, a concentrar mais nos estudos, nas atividades, e aí produzir um ambiente mais com compreensão nos estudos e também nas atividades e nas explicações que os professores, né, ministram dos objetos dos conhecimentos. Aqui para a gente, eu achei interessante porque aqui a gente não teve muito problema, muitos conflitos por conta da idade, né, que são crianças, e também o contexto socioeconômico. Muitas crianças não têm celular, porém aquelas crianças que tinham celular desde o ano passado, que a diretora implementou, foi falado que não podia trazer mais celular para a escola, aí eu senti que as crianças ficaram mais focadas, que elas passaram a prestar mais atenção nas aulas, então melhorou significativamente. Eu analiso como um impacto positivo, a gente já sente, né, essas mudanças bastante expressivas em relação ao uso excessivo do celular. Viemos enfrentando graves problemáticas em relação à desatenção do estudante, à pouca participação e por conta desse uso abusivo. E hoje, após a lei, depois de um processo de conscientização, um trabalho desenvolvido pela escola em relação a essa conscientização dos estudantes, nós já vemos esses reflexos. Né? Os meninos estão mais atentos, mais participativos. E sem mencionar que um outro aspecto positivo é a interação, porque à medida que eles deixam o celular, acabam se interagindo mais, né? Se arriscando mais a conversar com os colegas. E na sala de aula, esses reflexos também significa melhores notas, maiores produções, né? Daquele hábito de não responder e buscar
respostas já prontas na internet, agora eles têm mais autonomia e se arriscam mais a criar, né, a produzir de acordo com o que pensam, com a criatividade, e esses são reflexos bastante positivos que estávamos precisando muito. Para o diretor do Colégio Estadual em Tempo Integral, professora Kelly Magalhães, a lei busca equilibrar o uso das ferramentas digitais com a necessidade de aprendizado presencial e atenção plena. A lei ela é muito positiva, né, para o ambiente escolar. Nós tínhamos uma dificuldade com os alunos porque é necessário criar uma cultura, né, de não utilização do telefone celular no espaço da escola. Mas 6 meses depois eu faço um balanço muito positivo, né? Os estudantes, eles, claro, alguns com muita dificuldade de abandonar o uso do telefone celular, mas a sua maioria, eles já compreendem da necessidade, da importância de não utilizar o equipamento no período da aula, no espaço da escola, né? A gente também implementou algumas medidas para que isso pudesse ser monitorado mais de perto, né? Como instalação de câmeras, orientação diária aos estudantes para não utilizar o equipamento durante o período da aula e franquear também, flexibilizar, na verdade, a possibilidade de, como nós temos educação de tempo integral, que no período do almoço, né, esses estudantes eles possam ter um tempo mais livre, mais tranquilo para poder fazer uso desse equipamento. Há uma interação maior entre os próprios estudantes, né, e também com os professores. Anteriormente à execução da lei, a gente tinha o estudante muito imerso no mundo digital, com o uso do equipamento do telefone celular, né? Muitas vezes voltado à gamificação, ao jogo. Mas agora a gente percebe uma roda de estudantes dialogando mais entre si, conversando mais, interagindo mais uns com os outros e também com os professores. Ele explica que foi necessário a implantação de uma série de medidas para fiscalizar e coibir o uso dos aparelhos celulares dentro da sala de aula. O diálogo com a família é sempre muito importante, né? E foi necessário que a família também orientasse os seus estudantes a não trazerem, em muitos casos, o telefone celular para dentro da unidade escolar, ou que monitorasse mais de perto o uso desse equipamento por parte dos estudantes, né? Em alguns casos a gente tomou algumas medidas a mais com o estudante que não tinha a facilidade para abandonar esse telefone celular e chamando a família para a gente ter uma conversa mais de perto, enfim. Mas a gente segue implementando medidas e ações necessárias para tentar regular de maneira mais efetiva o uso desse equipamento.